Jornalismo. Rádio Bandeirante. O presidente eleito do Chile, José Antônio Kast, declarou que apoia qualquer situação que acabe com uma ditadura. Ele estava falando da ação dos Estados Unidos contra a Venezuela. Ele disse que, claramente, o Chile não pode intervir, porque é um país pequeno, mas se alguém fizer isso, que tenha claro que isso resolve um problema gigante para nós e para toda a América Latina, para toda a América do Sul. Kast diz que apoia qualquer ação para a derrubada de uma ditadura. Seria interessante que alguém perguntasse se ele teria apoiado uma ação dessa para derrubar a ditadura que ele ama, a ditadura de Augusto Pinochet, a ditadura sanguinária de Augusto Pinochet. O mesmo Kast, ao dizer isso, convenhamos, não está mudando a posição do Chile. Porque Boric alinhou-se à política dos Estados Unidos em relação à Venezuela o tempo todo. Aliás, alinhou-se à política dos Estados Unidos o tempo todo em relação a tudo. Boric traiu seus eleitores, o que inclui grande parte dos trabalhadores chilenos. Boric abriu as portas para a vitória de Kast. Boric foi o oposto, o avesso daquilo que os eleitores imaginavam, estavam escolhendo para o Chile, quando ele, Boric, foi eleito ganhando Kast. Mas Kast vai muito além de Boric. Boric é um liberal na economia, um repressor contra gente indefesa, como o caso dos mapuches, repressor, um reacionário em muitos temas sociais, mas Kast vai além. Kast é de encomenda para o que tem acontecido na América Latina, América Central, e até do México tem chegado notícias incômodas. Claudia Sheinbaum escolheu o caminho dos tarifaços e aí usou o argumento de que quer proteger a indústria mexicana. Mas mesmo os liberais mexicanos estão dizendo não é isso. O Trump pressionou para que o governo mexicano tomasse essa decisão. Aliás, o mesmo governo mexicano que este ano reduziu consideravelmente as remessas de petróleo para Cuba. Por que será? Por que será? Que conversas houve entre Sheinbaum e Trump? Então, Kast está aí para fazer o mesmo que Milei, que Noboa. Rodrigo Paz. Todo mundo disse, ele venceu o candidato da extrema-direita. Não. Eles representam a mesma coisa. Não é? Só que um é alguém que remete os bolivianos a Hugo Banzer, não é? E o Rodrigo Paz não. Ele remete a Extensoro, a sua própria família. Mas ele não é Paz Extensoro, ele é alguém que está ansioso para ser reconhecido como aliadíssimo dos interesses dos Estados Unidos. E está adotando todas as medidas nessa direção. Mas tem o Paraguai. O Paraguai
acaba de firmar um acordo com os Estados Unidos, um acordo de cooperação. O legal são as palavras, né? Cooperação, né? Colaboração mútua, não tem nada de mútua, é tudo unilateral. E isso foi anunciado pelo Marco Rubio, condiz com novas bases da política militar dos Estados Unidos e que estabelecem a América Latina como esfera prioritária de interesse dos Estados Unidos, tanto que Trump disse que era a retomada da doutrina Monroe, que nunca foi de fato abandonada, né? Mas essa retomada explícita indica o que os Estados Unidos pretendem na América Latina. Ela foi eleita o campo de batalha com a China. Batalha política, geopolítica, econômica, comercial, não é uma batalha militar. E ele se reuniu com Rubén Ramírez Lezcano, que é o chanceler do Paraguai, para assinar um acordo de estatuto de forças entre os Estados Unidos e o Paraguai. Estabelece bases legais para as operações de militares estrangeiros em um determinado país. O que seria? Militares paraguaios nos Estados Unidos? Não, né? Mas militares dos Estados Unidos em solo paraguaio. E com a possibilidade, a abertura da possibilidade de os Estados Unidos instalarem bases. Já havíamos falado disso aqui, que a ideia é uma ou duas bases no Paraguai, para a presença e atividade de militares e civis do Departamento de Guerra no Paraguai. Ou seja, inclusive a permissão para a inteligência agir no Paraguai. E aí eles falam em treinamento bilateral. Sim, treinamento bilateral. Tenha paciência, né? É tudo unilateral e significa que o Paraguai abre as portas para tropas, espiões e bases militares dos Estados Unidos em seu território. O CAST é isso aí. Cada um com seu temperamento, né? Ele não é dado a espetáculos como o Milei, né? Milei é circense. Não é dado a aquelas performances do Milei, teatrais. Mas a ideia é a mesma, inclusive a ideia em relação a direitos dos trabalhadores. Foi recebido por Milei, primeira viagem, presidente eleito foi à Argentina, e já começaram a coordenação de um programa bilateral que o CAST diz pretender fazer com outros países para controle, de certa forma, um acordo para ataques a imigrantes ilegais. É aquela ideia. Eles dizem aos trabalhadores locais: sabe por que sua vida está ruim? São esses imigrantes. Eles aceitam trabalhar por menos. Claro que se expulsarem os imigrantes, os trabalhadores locais entenderão logo que a sua vida continua muito difícil, que o salário não dá, que ele tem de escolher entre a comida e o aluguel, porque o salário continuará baixíssimo. E no caso do Chile, a expectativa terrível de muitos trabalhadores quando olham para a aproximação do tempo de aposentadoria. Aquilo que deveria ser motivo de júbilo, de conforto, de alegria, né? Trabalhei tanto e agora vem a aposentadoria. No Chile, vira um motivo de uma feroz preocupação. Um trabalhador que ganha 500 pesos é pouco, muito pouco. Quando ele se aposenta, ele passa a ganhar 90 pesos. Esse é o Chile construído por Pinochet e aplaudido por Cast, e não modificado
pela pseudo-esquerda, pela esquerda de perfumaria, de boutique, de boteco, de conversinha. E no caso da Bachelet, ela ainda fez movimentos nessa direção. O Boric, ele fez movimentos em direção oposta. Ele piorou as coisas no Chile. E ao decepcionar seus eleitores, ele abriu as portas para uma vitória sossegada em segundo turno, claro, do Kast. Agora, Milei fez festa, reproduziu, republicou uma cretinice de um mapa mostrando o leste da América do Sul, Brasil, Suriname, Guiana, e ali um pouco do norte, Venezuela, Colômbia, com imagem de estradas de terra, favelas, etc. E a parte oeste, Argentina, o Chile, mas também chegando ao Equador e agora a Bolívia, o Paraguai, com uma imagem de um progresso futurista. Isso não foi publicado originalmente pelo Milei, mas por ele reproduzido sem ressalvas, portanto, concordando com o que estava reproduzindo, republicando, né? E falou da vitória, do Kast, etc., que eles pretendem a mesma coisa. Isso é indiscutível. Petro reagiu de outra maneira. Petro chamou Kast de nazista, assim como Maduro. Maduro chamou Kast de nazista e disse, inclusive, que ele só ganhou a eleição por causa da traição realizada pelo Boric. O Petro não se referiu ao Boric, mas lembrou o fato de que o pai de Kast, se bem que isso não... O pai dele serviu o exército nazista, o pai dele era alemão, e ele poderia ser um antinazista radical, irreconciliável. Mas não é isso. Ele nunca publicou ou disse palavras elogiosas ao nazismo, mas ao regime muito parecido com o nazismo em vários aspectos, que é o pinochetismo. Então, o pinochetismo de Kast é indiscutível. Petro foi além, associou ao nazismo, etc. E aí o Boric e o seu chanceler publicaram notas repudiando as declarações do Petro, que ele havia desrespeitado o processo eleitoral chileno. Mentira! Ele não desrespeitou o processo eleitoral chileno, ele não atacou os eleitores chilenos. Ele disse que o Chile elegeu um pinochetista e que ele não pretende ter qualquer tipo de contato com um pinochetista nazista, disse o Petro. Está se intrometendo em assuntos do Chile. É verdade. Assim como Kast está pedindo uma intervenção militar na Venezuela. Então, os dois opostos, né? Milei saudando, republicando uma imagem idiota, mas típica de Milei, aliás, educadamente chamado de mentiroso pelo governo da Grã-Bretanha, porque ele disse que há reuniões marcadas para tratar das Malvinas e o governo britânico disse educadamente que é mentira. E disse que tem uma reunião marcada com Starmer e o governo britânico disse educadamente, britanicamente, que é mentira. As Malvinas são argentinas. Os britânicos
se apropriaram das Malvinas. Como os Estados Unidos roubaram o México, as Malvinas estão em mãos alheias. Apropriação indébita. Mas o Milei, entre a eleição e a posse, elogiou Thatcher, disse que ama Margaret Thatcher. Isso provocou um problema sério para ele, inclusive entre os militares argentinos, sobretudo da reserva, os veteranos da Guerra das Malvinas, que perguntaram como é que é. E agora ele mente, anunciando eventos com um governo que avisou publicamente, não estamos sabendo disso. Então é esse tipo de cara que republica esse tipo de imagem idiota. Uma imagem idiota sobre o progresso na América do Sul. Agora, a reação do Lula. A do Petro, chamando o cara de pinochetista, nazista, não quero contato, não quero conversa, é um fascista. E a reação do Milei. É meu amigo, vai pelo mesmo caminho, é um grande aliado da nossa causa. E o primeiro país que ele visitou foi a Argentina. O primeiro governante que ele visitou foi Milei. A reação do governo Lula não está nem lá nem cá. É uma reação protocolar, né? Desejamos que tenha, aliás, como a Jara fez, né? Desejou sucesso, porque isso é bom para os chilenos, né? A Jara, que foi a candidata derrotada pelo Castro. O governo brasileiro desejou sucesso, que corra tudo bem, isso é normal. Mas resolveu acrescentar outras palavras também protocolares, mas que não podem ficar sendo usadas assim. Falando de integração, mas integrar o quê? O pensamento de Cast com o quê? Integração não pode ser só uma palavrazinha de ordem, bonitinha, para ser usada em encontros da CELAC, da ALBA. É preciso substância, conteúdo. É preciso ideias. É preciso que ideias centrais estejam ali. É preciso que ideias convergentes sejam o norte de uma integração. Qual a convergência com Cast? O Brasil, e Lula particularmente, vai muito nessa linha, que ele não inaugurou, né? É uma linha tradicional da política externa brasileira, mas há momentos em que a realidade exige posições firmes, claras. Getúlio, em 42, disse que o Brasil era neutro. Depois não teve jeito, com a pressão do Roosevelt e com algumas promessas de facilitar a industrialização pesada no Brasil. Ele aderiu aos aliados. Mas em 42, e em 42 não havia mais qualquer dúvida sobre a obrigação moral, o imperativo moral de derrotar o nazismo. Não havia dúvida. E eles diziam, não, o Brasil está neutro. Ele que antes havia dado piscadelas para o nazifascismo. E o Brasil nunca se afastou dessa linha. Em momentos muito diferentes, mas há momentos em que a história exige firmeza, posições claras. Isso eu apoio, isso eu reprovo. Isso eu não aceito. Então, integração. Falamos aí, integração, tal, tudo continuará como está. Agora,
A eleição na Venezuela mereceu outro enfoque, né? Que continua sendo o enfoque do Itamaraty do governo. Inclusive, quando houve aquele encontro da CELAC e que houve referências à ação militar dos Estados Unidos no Caribe, trataram de inserir também, e de maneira bem tímida, inibida, mas trataram de inserir referências à eleição na Venezuela. Aí não há protocolo, não há cada um cuide do seu nariz. Mas o fato é que o Paraguai, a Bolívia, o Equador, a Argentina, agora o Chile, será assim com Honduras, independentemente do resultado, El Salvador e até o México. O México começa a adotar medidas que atendem ao interesse dos Estados Unidos. Sem pensar duas vezes, inclusive, a respeito de que essas medidas estão relacionadas com aliados econômicos do México, inclusive o Brasil. Tem vários acordos comerciais com o México. E será duramente atingido. Setor agrícola, de processamento de produtos agrícolas, setor industrial. E não há base para os argumentos da Sheinbaum, que ela chama de proteger a indústria mexicana. A indústria mexicana hoje, ela depende daquele acordo que foi o NAFTA, né? Posteriormente mudado ali para o nome mais simples possível, Acordo México, Canadá e Estados Unidos. O Canadá, Estados Unidos, México. Na ordem alfabética. E aí? Ali está o acordo, que é aquele que estabelece a política industrial mexicana. Não tem nada a ver com o comércio com o Brasil, com China, com Índia. É claramente um movimento para atender uma exigência de Donald Trump. Esse Reg 7, que vai entrar em qualquer país aqui, com 2 exceções, 3 exceções, considerarmos as ilhas, ele entrará sob aplausos, tapinhas nas costas, secretário de guerra. O mesmo Reg 7, que referiu-se, e assim, não era um deboche, né? É o que ele pensa e ele acha normal. Numa entrevista, falando sério, ele fala: o Trump está restabelecendo o poder dos Estados Unidos no nosso quintal. O quintal é do México à Patagônia. Começa na América do Norte e vai até o extremo sul da América do Sul, passando por todas as ilhotas, com exceção de Cuba, passando pela América Central e, claro, onde há resistência, a ideia é devastar, ainda que com muitas oscilações, apostando numa guerra psicológica que possa resolver o problema. E essa operação é cara, hein? A manutenção daquela gente, daquelas embarcações, daqueles aviões no Caribe, isso é muito caro. Dia após dia, é uma fortuna do cara que disse que iria restabelecer a razão na administração das finanças dos Estados Unidos. Então ele passou o ponto de retorno. Ele não pode mais dizer voltem para casa. Muito dinheiro já foi usado. Então a tendência é que o cerco aumente. E com bases no Paraguai, talvez na Guiana, na Argentina certamente.
não é hora de palavrinhas protocolares.